Professor Marcelo, quando eu estou falando da segunda lei da termodinâmica nas minhas aulas de física, eu sempre cito a Revolução Industrial e chamo a atenção para o fato de que a Revolução Industrial é quando começa aquele ciclo em que o homem, através das máquinas térmicas, começa a poluir o meio ambiente e aí, como diz a teoria, começa o aquecimento global. A segunda lei da termodinâmica, você bem sabe, ela diz que o calor sempre flui de uma fonte de maior temperatura para uma fonte de menor temperatura. E dessa maneira é possível realizar movimento, é possível realizar trabalho. Nessa máquina de vapor, o James Watt tinha duas fontes de calor, uma fonte quente, né, onde tinha uma fornalha, onde era possível produzir vapor d'água, que era canalizado para uma fonte fria. E nessa passagem era possível realizar movimento. Uma roda acoplada a uma espécie de cilindro que tinha êmbolos móveis gerava movimento em função da passagem do calor da fonte quente para a fonte fria. É basicamente assim a segunda lei da termodinâmica, uma das leis mais importantes da física. E isso levou o homem à construção das chamadas máquinas térmicas. E o Marcelo pode falar um pouquinho dessa revolução industrial causada pelas máquinas térmicas. Eu achei importante o toque que Paulo deu para a questão do James Watt, a inventividade dele, porque na verdade a aplicação desses princípios científicos que geraram a máquina, ela deve se explicar socialmente pelas necessidades do capitalismo e da burguesia em ascensão no seu processo de produção de mercadorias. Ela cumpre uma função social. E que função social é essa? A de produzir mais mercadorias e aumentar a produção e a produtividade para um capitalismo que se implantava no século XVIII na Inglaterra. Agora, é claro que a implantação histórica dessa ordem capitalista traz consequências tanto para o homem quanto para a natureza. Por que para o homem? Porque para o homem isso implica a extração de mais força de trabalho e de mais riqueza a partir da energia humana. Porque nós falamos da energia térmica, mas no processo de produção de mercadorias também se desprende energia humana. Com certeza. E além da energia humana, os recursos naturais que esse capitalismo em ascensão, em sua fase industrial, iria pretender conquistar, né? Lembrem-se que na segunda Revolução Industrial, novas fontes energéticas serão incorporadas a respeito do petróleo. E isso traz consequências terríveis para o ambiente e para o homem. O homem sempre explorado por essa ordem social excludente e, além dele, a própria natureza. E os efeitos ecológicos dessa ordem que se implantou são sentidos no mundo hoje. Muito bem. Eu queria deixar, no último momento, essa passagem para os efeitos ecológicos para o meu amigo Paulo, para ele terminar arrematando do ponto de vista da natureza e dele, um cientista, um professor de física, né? Que consequências a implantação dessa máquina, desse modelo de produção a partir das máquinas e a energia que isso implica, que consequências ecológicas isso trouxe para o mundo atual. As máquinas térmicas, todas elas trabalham com transformações gasosas, tá? E quase que todas elas hoje em dia, que se utilizam de combustíveis fósseis, elas terminam por eliminar gases que vão aumentando a sua concentração na atmosfera, e isso vai fazendo com que a temperatura do planeta suba. Uma vez que a Terra, ao emitir a radiação infravermelha que ela absorve para o espaço, boa parte desses infravermelhos ficam retidos na atmosfera, sendo absorvidos pelos chamados gases estufa, né? Entre eles o CH4, o CO2, tá? Muitos desses gases emitidos também por máquinas térmicas, e isso faz com que o grau de agitação dessas partículas se eleve. O grau de agitação dessas partículas, vocês bem sabem, trata-se da chamada temperatura. Tá? Então a troposfera eleva a temperatura em função desse acúmulo de gases nessa região do planeta. Tá? É um problema que está se procurando combater, diminuindo a emissão desses gases, para ver se esse planeta ainda tem salvação. Muito bem. Valeu. Grande professor Marcelão, Marceleza. Obrigado pela atenção, gente.